were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e eu acho que já são quase 11 horas da manhã. Eu treinei e aí a gente foi tomar café da manhã lá na padaria, porque o meu marido ama tomar café da manhã de padaria. Não é sempre que dá, mas em alguns domingos a gente tenta ir. Gente, semana passada não teve vlog porque eu estava com um carisma 0. Na verdade, eu estava com um carisma número 2, vamos dizer assim. E aí o restinho que eu tinha de carisma, eu guardei para atender as minhas queridas pacientes. Porque o meu trabalho exige muito dessa parte emocional, dessa parte tá tranquila para atender, de estar bem, de estar confortável e com carisma, com um certo carisma. Então eu não quis gravar, não tava afim, e aí eu reservei o meu carisma para atender. Dito isso, por que eu tô gravando hoje, começando a gravar hoje, né? Porque nós finalmente recebemos a nossa árvore de Natal e eu quero muito registrar esse momento. Desde quando eu e o Matheus fomos morar juntos, a gente nunca teve uma árvore de Natal, uma decoração assim bem natalina. A gente tentava fazer uma coisa ou outra mais simples, mas a gente sempre tava mudando de apartamento o tempo todo e, enfim, por conta dessa mudança constante, a gente nunca quis comprar uma árvore mesmo, fazer uma decoração, porque a gente sabia que em algum momento a gente ia mudar de apartamento de novo, e aí ficar carregando isso pra lá e pra cá e tal, desgastante. Só que como agora nós estamos na nossa casinha, a gente resolveu montar a nossa árvore. Aí o que eu fiz? Eu comprei pelo Mercado Livre mesmo, uma árvore de Natal e alguns enfeites separados, assim, de algumas lojas separadas, porque a gente não queria muita coisa e eu tentei comprar junto, tipo, uma árvore com os enfeites, mas não deu certo, e aí eu comprei assim separado e os enfeites me surpreenderam porque são bem bonitinhos e bem feitos. Mas a árvore a gente ainda não abriu e eu vou mostrar aqui pra vocês, eu quero registrar isso. Esse domingo eu já estou até de pijama, porque uma vez por mês, pelo menos, a gente tenta, né? Nem sempre dá. Mas um domingo por mês, a gente tenta ficar de boa, sem marcar compromisso com absolutamente ninguém, porque a gente gosta de ficar na nossa casinha, aproveitando, descansando e fazendo coisinhas que a gente gosta. Ou a gente sai pra algum lugar que a gente gosta, igual hoje a gente foi tomar café na padaria. Mas tem um domingo por mês, pelo menos, que a gente reserva pra isso, pra ficar só nós dois, não marcar nada com ninguém, não ter nenhum compromisso externo, pra ficar de boa. Isso é uma coisa que eu recomendo muito para os casais, principalmente, mas de forma individual também, mas especificamente para os casais, porque eu sei que a vida é isso, né? A gente tem muito compromisso, muita socialização e é legal, a gente precisa socializar com outras pessoas, é importante e é muito bom pra gente, mas também é importante a gente ter esses momentos em que o casal gosta de ficar juntos e faz coisas juntos. Só o casal ali, sabe? Enfim, deixa eu ir dar uma organizada na casa e aí quando eu for montar a árvore eu mostro aqui pra vocês. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Then one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh.
nós acabamos de almoçar e aí agora eu vou deixar alguma comidinha pronta pra semana, porque essa semana vai ser um pouco mais corrida. Eu não costumo fazer isso, porque como nós dois trabalhamos de casa, eu gosto de, tipo, ir cozinhando comida fresca, sabe? Mas tem semanas que eu prefiro deixar algumas marmitas prontas, já, tipo, pra facilitar o almoço ou o jantar. E essa próxima semana vai ser corrida, então eu já vou deixar tudo no esquema. Uma coisa que eu preciso melhorar também é a minha alimentação. Eu já tive várias fases em relação à alimentação. Eu já tive fase de dietas restritivas, eu já tive fase de, tipo, não cuidar nem um pouco da alimentação. E aí, quando eu comecei a vencer o sedentarismo, eu fiz um processo de reeducação alimentar com a nutricionista, o que mudou a minha forma de enxergar a maneira que eu como, as quantidades que eu como, o que é saudável ou não, e equilibrar tudo isso, porque nada que é extremo eu acredito ou funciona pra mim. Ficar, tipo, comendo num extremo ou no outro, seja ele, né, saudável ou não saudável, pra mim não funciona. Eu sou muito do equilíbrio. Só que nesses últimos dias eu tenho percebido que eu tô me permitindo um pouquinho mais comer um pouco fora, assim, daquilo que eu costumo comer de forma mais saudável. Então eu tô tendo muitas exceções que não deveria ter. Eu costumo equilibrar bem, assim, quantidades e principalmente a qualidade da comida que eu tô comendo, mas nesses últimos dias eu notei que eu estava comendo um pouco de forma emocional, que não é bom, né? Porque meio que a comida volta a ter aquela importância de recompensa, digamos assim. E eu não gosto disso. Eu gosto de comer saudável e comer coisas que não são consideradas saudáveis, mas que eu gosto de comer. E aí eu vou aproveitar que eu vou fazer as marmitas e vou meio que tentar me reajustar, perceber que eu tô comendo as minhas emoções e voltando pro meu habitual. Não é porque eu gosto de ficar fazendo dieta ou porque eu preciso ficar comendo 100% as coisas ali dentro de uma dieta, mas porque como eu voltei a correr e aí eu faço a corrida, a musculação, o pilates, tudo isso, a alimentação impacta. Então eu preciso que a alimentação nesse processo seja minha amiga e não minha inimiga. Eu tô trazendo esse assunto só porque eu lembrei, porque eu já vou fazer as marmitinhas, mas é um assunto que, se vocês gostarem, eu posso falar um pouco mais aqui, e aí vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre alimentação, sobre essa questão do comer emocional. Eu preciso que a comida seja minha aliada, então, para eu correr bem, para eu conseguir praticar o pilates, a musculação, sem ficar sentindo muita fadiga ou, enfim, cansaço extremo, e fazer o exercício bem. A alimentação é o combustível para isso. E aí eu preciso comer bem, comer de forma mais estratégica. Eu não vou falar que eu preciso comer de forma correta, porque cada um é cada um, né? Não, acho que não existe um correto para todo mundo, mas eu gosto de comer de forma estratégica para poder conseguir fazer minhas atividades da melhor forma. Lembrando que eu tenho sempre um nível ali de acompanhamento nutricional e, claro, lembrando que esse é o meu processo, cada um tem o seu, cada pessoa tem o seu processo. Eu sinto que aquilo que eu como faz muita diferença na minha corrida, por exemplo. Então eu estou bem reflexiva sobre isso e já vou aproveitar essa semana para colocar as coisas em ordem, as coisas no eixo, tentar dar uma atenção um pouco maior para esse pratinho, né? Eu sempre falo que a gente tem vários pratinhos para equilibrar. Algum sempre vai cair, não adianta. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos, mas essa semana eu vou dar uma atenção um pouco maior para o pratinho da alimentação. Vamos ver, algum prato vai cair, mas tá tudo bem, a gente é assim a vida e seguimos. Não é nada demais, eu não sigo um plano alimentar restritivo,
Eu como chocolate, eu como coisas que eu gosto, mas é só pra eu dar uma atenção um pouco maior em hidratação, em quantidade de proteína, verduras e legumes, essas coisas assim. Agora ao trabalho, porque a Thalita do futuro vai agradecer. E bora lá. Bora montar essa árvore de Natal, abrir o pacote e vou abrindo a árvore. E aí depois o Matheus vem pra me ajudar, que ele tá fazendo algumas coisas ali do trabalho. Estou animada, ela tem 1,50 de altura. E pelas avaliações que eu vi, ela é bem cheia, assim, os galhos são bem cheios. Espero que seja. Mas se não for também, é só comprar um festão pra colocar dentro e tá tudo certo. Bora abrir. Nós vamos colocar ela aqui mesmo, nessa parte, porque ali na varanda eu acho que não vai ficar legal. Eu queria lá na varanda, mas... E também tem as luzes que precisa de uma tomada. E aí a tomada aí que tem aqui é mais fácil. Então acho que vai ficar aqui. Eu esqueci de comprar, mas eu queria muito comprar uma sainha pra ela, sabe? Aquelas saias que são decoradas e aí meio que tampa isso aqui. Mas eu vou ver se eu consigo providenciar depois. Aqui tá falando que tem, no manual, que tem 3 partes, só que aqui tem 2. Mas eu acho que deve ser pelo tamanho, porque ela é a menor das que eu vi. E acho que é isso. A hora que eu montar, eu vou descobrir se veio uma peça faltando ou se tá tudo certo. Sempre leia o manual de tudo, essa é uma dica muito importante. Acho que eu consegui. Na minha cabeça isso aqui era mais fácil. As crianças do prédio estão pegando fogo. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem, mas elas estão hoje bem animadas. Por enquanto tá assim. Vou colocar vocês aqui. Eu acho que quando abrir os galhos, ela vai ficar mais cheiona. Mas eu tô gostando de como tá ficando. Eu vou abrir todos os galhos bonitinho pra ela ficar mais cheia. Agora eu vou colocar a última parte que eu acho que veio certo. Olhando assim agora, eu acho que veio certo. Eu acho que a de 3 partes é a maior. Tem uma de 1,80 e uma de 2 metros e pouco. Então eu acho que essa daqui são só 2 partes mesmo. Eu acho que ela tá ficando cheia mesmo, como mostrava no anúncio. Esses galhos de baixo eu ainda não abri, mas tô achando muito boa até agora. Só a ponta que eu achei meio molenga. Mas acho que dá pra colocar a estrela e ela não cai. Vamos ver. Deixa eu soltar os galhos de baixo agora pra ver se ela vai ficar mais cheia. Como foi uma árvore bem baratinha, eu não espero muita coisa, mas estou me surpreendendo positivamente. Essa parte de soltar os galhos tá bem babado, viu? Porque você tem que abrir os galhos bem direitinho. Agora que eu tô pegando o jeito, que eu já tô chegando no fim, depois eu vou revisar os galhos. Mas, tipo, você tem que ir abrindo pros lados, sabe? Eu não tava entendendo muito bem. Agora deu certo.
tá dando certo. Olha só como ela está. Eu ainda vou terminar de abrir os galhos. Agora eu vou só esperar o Matheus. Se abrir direitinho os galhos, ela fica ainda mais cheia e melhor, sabe? Está bem bonitinha, ficando bonitinha. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Oi, gente! Segunda-feira. Estou muito orgulhosa da minha árvore de Natal. Ficou muito bonita. E ontem a câmera deu um problema lá na bateria. E eu não consegui gravar. Eu precisei colocar pra carregar. Não consegui gravar, toda a montagem da árvore. Mas coloquei alguns takes aí pra vocês, da gente colocando os enfeites finais. E mesmo a gente não tendo feito pensado num padrão, ficou bem bonitinho e bem harmônica. Eu estava contando com esse café hoje, tava precisando. Essa parte da manhã eu resolvi colocar as minhas coisas aqui na sala e trabalhar um pouco daqui, só pra ter um outro ambiente além do escritório. Antes de começar a gravar aqui pra vocês, eu estava preenchendo um formulário para minha terapia pessoal. Eu comecei agora um novo processo com uma nova psicóloga. Estou bem animada e gostando bastante do método dela, que é bem parecido com o método que eu trabalho. Eu estava preenchendo esse formulário para enviar para ela e, enfim, acabei me emocionando. É bem interessante como eu percebo que tem muitas coisas aqui dentro da nossa cabeça e essas coisas vão se fazendo presente no nosso dia a dia, nos nossos processos, e por isso que eu retomei a terapia, comecei com essa nova psicóloga, porque eu quero um outro olhar para as coisas que eu tenho vivido. Eu quero ajustar algumas coisas e entrar em contato com alguns sentimentos que eu não estava olhando muito, sabe? E eu acho que vai ser bem interessante. A terapia é isso, né? A gente precisa entrar em contato com dores, com sentimentos que às vezes a gente não quer olhar, mas são importantes. E é isso, a psicóloga também precisa de terapia, minha gente. Muito, muito feliz de ter iniciado esse processo. Eu vou dividindo aqui com vocês conforme for passando o tempo. Lembra que eu falei que a Thalita do futuro ia ficar muito feliz por ter feito as marmitas ontem? Eu estou bem feliz de já ter
as comidinhas prontas, porque hoje eu posso me concentrar no que eu preciso fazer do meu trabalho. Porque além do atendimento em si, eu preciso me concentrar nos prontuários, estudar cada caso e preciso fazer planejamento. Tem todo um processo por trás do atendimento em si. Eu gosto de fazer a comida fresca, eu gosto desse processo de parar um pouco, fazer a minha comida e tudo mais. Mas acho que essa semana, como eu falei pra vocês, vai ser um pouco corrida. Eu precisava otimizar o meu tempo. Eu tenho alguns exames pra fazer essa semana, tem algumas coisas do trabalho. Quarta-feira é o dia que eu mais atendo, então eu fico focada nos atendimentos. A semana vai ser corrida, estou feliz, estou animada pra isso. Não vai ter muita coisa pra eu mostrar aqui pra vocês, mas vamos conversando no decorrer do dia. Oi, vlog! Hoje é terça-feira. Eu estou do jeito que nenhuma gatinha alérgica gosta de ficar, que é com a rinite atacada. Infelizmente, acordei bem alérgica. Eu consegui treinar de boa, só que quando eu cheguei em casa, tomei um banho, já começou a coçar no nariz e ficar naquela situação que quem tem rinite vai entender. Eu sei que esse vlog ficou um pouco mais solto do que eu costumo deixar, mas, enfim, terão vlogs que serão assim e tá tudo certo. Não vou me forçar e me obrigar a fazer algo perfeito, porque nunca vai ficar perfeito. Eu sempre falo isso pra vocês e é algo que eu tento trazer pra mim também. Então, gosto de registrar as coisas, as situações e é isso que estou fazendo. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar pra vocês um pouquinho como tá a minha relação com a corrida. Eu estou conseguindo correr de novo, sem sentir dor. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava subindo o volume de forma gradual? Eu estava fazendo aquele anda um pouquinho, corre um pouquinho, anda um pouquinho, corre um pouquinho. E tem dado muito certo. Agora eu já entrei na fase de correr e não caminhar. Então eu tô conseguindo manter um ritmo bom, um ritmo leve pra mim e tranquilo. E mantendo essa constância de corrida. Isso tem me feito muito bem, porque eu amo correr, né? Mas antes de amar correr, eu sinto que eu estava me cobrando demais, sem qualquer necessidade. E agora eu tô aproveitando muito mais o processo, tô focando em só conseguir correr sem sentir dor mesmo. Mas é isso, estamos subindo o volume aos poucos, tranquilo, devagar, mas eu queria atualizar vocês. O meu joelho quase não dói mais, então tá bem mais tranquilo do que estava no começo. E eu sigo fazendo fortalecimento, indo no Pilates. Ontem, acho que eu mostrei pra vocês aí que eu fui, eu consegui dar uma escapadinha pra ir pro Pilates, porque é algo que eu coloco como prioridade também, porque é isso que tem me ajudado a fortalecer a minha musculatura, a me deixar com uma mobilidade muito boa, a ter mais consciência corporal. Então eu coloquei como uma prioridade na minha semana e eu dou um jeito de encaixar isso na minha agenda. Ontem eu cheguei, eu tive atendimentos no período da noite, acabei não conseguindo gravar nada, e hoje eu tô mais tranquila, não tenho atendimentos de terça-feira. Eu foco nos estudos, em ficar naquela parte burocrática, em resolver coisas de casa, coisas da vida mesmo. Ontem eu postei um vídeo lá no meu Instagram e eu coloquei aqui no Shorts também do YouTube sobre
essa cobrança que a gente coloca em cima de autocuidado. E aí eu resolvi trazer essa discussão aqui também para o vlog. É mais uma reflexão sobre isso, porque muitas coisas que acontecem na minha vida eu gosto de pensar, refletir, colocar no papel e agora trazer aqui pra vocês. Ontem, a hora que eu postei sobre isso, sobre esse assunto, eu percebi que algumas pessoas se identificaram e, de fato, se sentiram dentro desse assunto, que é basicamente a nossa capacidade de transformar algumas tarefas, algumas situações que eram para ser ali algo mais leve, e a gente pega isso e transforma em obrigação, em algo mais pesado, em autocrítica, autocobrança. Eu vejo muito isso acontecer no meu dia a dia, no dia a dia das minhas pacientes, no dia a dia das minhas amigas, de alguns familiares. Como isso é ruim, como isso faz com que a gente esteja em um lugar que não é mais saudável. Tarefas de autocuidado como a leitura, skincare, a atividade física, alimentação um pouco mais saudável acabam pesando no nosso dia a dia, justamente porque a gente entra nesse looping de colocar isso como uma lista, uma obrigação, como uma tarefa a ser cumprida e que precisa ter um tipo de produtividade em cima disso, sendo que na verdade não. O cuidado, ele é muito mais sobre pausar, sobre dar um tempo, sobre olhar para essas atividades como algo prazeroso, algo gostoso, e aí a gente consegue pegar isso e falar, vou colocar aqui na minha lista e se eu não fizer, eu falhei de novo. E nos últimos tempos isso tem virado um checklist mesmo, né? A gente abre as redes sociais e vê os stories da galera de tipo, já fiz isso, isso, e ainda são 6 horas da manhã. E aí, nós, com a nossa rotina complexa e que cada um tem a sua, a gente olha para aquilo e fala, preciso fazer isso também, porque assim eu serei produtiva, eu serei feliz e eu estarei fazendo algo por mim e tendo uma rotina de autocuidado. E a verdade é que nem tudo que as pessoas fazem na vida delas funciona pra gente. A maioria dessas coisas não vão funcionar pra gente, principalmente da mesma forma. Eu, por exemplo, gosto de correr pela manhã, porque eu funciono assim, a minha rotina permite isso, mas tem gente que não consegue, tem gente que a rotina não permite ou até prefere ir à noite. Assim como tem gente que não gosta de correr, tem gente que prefere fazer outro tipo de esporte ou outro tipo de atividade, de exercício, e tudo bem. Acho que esse é o ponto principal, é a gente saber olhar para essas coisas, para as tarefas de autocuidado, para esse cuidado mesmo, e enxergar como cuidado e não como mais uma tarefinha do meu checklist diário, como mais um item para que eu seja produtiva, para que eu dê conta de tudo, porque senão o autocuidado vai virar chato e vai dar essa sensação de falha e de incapacidade constante. Pequenas atitudes que a gente toma no dia a dia já são uma expressão de autocuidado e a gente não precisa colocar mais um peso nisso e ter rituais para que isso funcione. Às vezes você só prestar atenção na comida que você tá comendo já é uma forma de autocuidado, ou você parar um tempo para respirar fundo, para relaxar ali naquele minuto que dá uma certa ansiedade, já é um tipo de autocuidado. Escovar os dentes já é uma tarefa de autocuidado. Então a gente não precisa do objeto certo, do suplemento certo, do, sei lá, dos produtos certos ou do tempo certo para ter momentos de autocuidado. Eu sei que eu falo muito sobre se priorizar e eu sei que vocês, assim como eu,
são bombardeadas de conteúdos que falam pra gente se priorizar. E ok, é super importante se priorizar. Eu sou defensora dessa fala, mas eu sou muito contra esse projeto do mundo perfeito, da rotina perfeita, do acessório certo, porque quando a gente foca nessa parte, em se priorizar da forma que a fulana ali tá se priorizando e fazendo as coisas que ela tá fazendo, e isso não encaixa pra gente, não encaixa na nossa rotina, ou às vezes nem faz sentido, o cuidado vira mais uma cobrança disfarçada de bem-estar. Eu sei que muita gente enxerga o autocuidado como performance. Eu, muitas vezes, preciso me policiar para não cair nessa cilada de enxergar o autocuidado como uma performance. Mas autocuidado é pausa, é escuta, é principalmente espaço. Porque quando a gente precisa se atropelar o tempo todo para poder se cuidar, talvez isso não seja cuidado. E aí eu acho que é só uma tentativa de dar conta de tudo, só que com uma vela acesa. O básico funciona muito bem. Eu sei que hoje em dia a gente se perdeu um pouco do básico, mas funciona muito bem. E é óbvio que eu tô falando isso daqui não só pra vocês, mas pra mim também. Acho que viver é isso, a gente precisa ficar relembrando de coisas importantes pra nós. Começa a perceber que o cuidado realmente ele começa quando a gente para de tentar correr atrás de uma versão perfeita de quem a gente deveria ser, começa a estar presente na versão que nós já somos. Bom, é isso. Eu quero agradecer por vocês terem assistido até aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e deixa aqui nos comentários uma forma de autocuidado que você tem no seu dia a dia e que pode parecer simples, mas que é muito boa. Até o próximo vídeo.